servo de Deus, que por mais de 20 anos esteve envolvido no meio das drogas. As drogas o destruíram praticamente. Fruto desta destruição é a sua condenação em vários processos. Estava condenado a mais de 45 anos de prisão. Ele é um testemunho vivo do milagre que Deus pode efetuar na vida do homem, por pior que seja a sua situação. Nós acompanhamos quando pelos jornais, pelas reportagens, víamos este jovem se perdendo, se deturpando, se acabando, se destruindo no mundo da marginalidade, como assaltante, como um assassino, maldoso, impetuoso, intrépido, perdendo a sua vida e dando fim à vida de outras pessoas. Mas um dia o Carlos encontrou com o dono da vida. Um dia o Carlos encontrou com Jesus de Nazaré, aquele que é o doador da vida. E no dia que ele encontrou com este homem, com Jesus, a sua vida mudou. Ele ainda tinha problemas seríssimos de condenações, de processos em andamento, mas Deus fez com que estas questões fossem sendo resolvidas no decorrer dos anos. Ele ingressou na igreja, trabalhando fielmente, hoje trabalhando como evangelista itinerante das mais diferentes rincões, distantes rincões da nossa nação brasileira. E Jesus o tem abençoado de forma poderosa. E eu, na qualidade de seu pastor, aqui na cidade de Campinas, só tenho a dizer que este testemunho que vocês irão ouvir é um testemunho verdadeiro. Aqui não há montagem, aqui não há história, aqui não há nada, aqui há fatos ocorridos e, acima de tudo, o maior de todos os fatos, que foi o milagre de Jesus Cristo na vida dele. Vocês podem ver no Carlos hoje, na sua esposa Roberta, hoje pessoas totalmente transformadas, membros da nossa igreja que têm um testemunho irrepreensível e que através do testemunho do seu milagre, da sua vida, têm salvado dezenas de milhares de pessoas. Que alegria você poder ouvir esse testemunho. Eu quero que você saiba, querido, quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero que você saiba que ao terminar desta fita, você poderá ter o mesmo tipo de milagre que o Carlos teve, porque Jesus ainda é o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e será o mesmo por toda a eternidade. Que a sua vida seja tocada, que a sua vida seja modificada como foi a do Carlos, que hoje trabalha com dezenas e dezenas de centros de recuperações, pregando a palavra de Deus em todos os locais, no norte, sul, leste, oeste, no centro-oeste, do sudeste do nosso país, e já com convites até para ir para outras nações. Eu quero que você saiba que tudo isso poderá acontecer com você. Tudo isso, quando eu digo, é este milagre, a intensidade do milagre. Deus não é Deus somente para o Carlos. Deus é Deus para ele, Deus é Deus para você. Eu quero que você saiba que esta é uma fita verídica, esta é um testemunho real e que Deus te abençoe profundamente. E que Deus abençoe o Carlos, que Deus abençoe a Roberta. Homens de Deus como estes são muitos poucos, que têm gasto a sua vida por amor a Jesus Cristo. O Carlos quase perdeu tudo que tinha por amor às drogas e agora está dando tudo o que tem por amor a Jesus Cristo. Deus os abençoe. A paz do Senhor. À procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Talvez em suas veias fogo líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Jesus
Hoje eu tenho a satisfação de falar sobre um elemento que no passado deu inúmeros problemas para a polícia na sua atividade criminosa. Trata-se de Carlos Alberto Veríssimo, conhecido na época por Carlão, indivíduo que foi preso por assalto, tráfico de entorpecentes. Eu mesmo tive a oportunidade de prendê-lo e hoje é com satisfação que eu vejo Carlos Alberto Veríssimo recuperado, graças, em primeiro lugar, ao seu próprio esforço, graças também à sua mente e ao seu coração. Tenho certeza que Carlos Alberto Veríssimo serve de exemplo aos demais, numa época em que praticamente se perde o controle da criminalidade, os homens cada vez mais violentos, enveredando pelo caminho da criminalidade. Carlão, ou melhor, Carlos Alberto Veríssimo, é um exemplo a ser apresentado e imitado, porque graças ao seu próprio esforço, e tenho notícia, tenho conhecimento que hoje ele se envolve num trabalho religioso extremamente importante, tenho certeza, para manter viva essa chama de sua própria recuperação, e espero trabalhando para a recuperação daqueles que seguiram o caminho do mal, o caminho da criminalidade, aqueles caminhos tortuosos, nebulosos, que Carlão tão bem conhece e conseguiu, com o tempo, sair deles, principalmente na fé em Deus. Para mim é motivo de muita alegria poder testemunhar do amor de Deus que eu tenho visto na vida de Carlos Veríssimo. Eu sou médico e meu nome é Renato Itaboraí Pereira. Eu atuo nas penitenciárias de Campinas e região, e em todos esses anos de medicina eu tenho visto muitas pessoas morrendo através do vírus da AIDS. Mas também eu tenho visto muitas pessoas sendo curadas pelo poder de Jesus Cristo. E assim como Deus curou e libertou a vida de Carlos Veríssimo, em que realmente ele foi curado, em que nós podemos testemunhar, Deus continua operando hoje. Ele continua curando, salvando e libertando as pessoas. E eu quero recomendar a todas as pessoas que ouvirem esse vídeo, que abram o seu coração, para que possa realmente receber de Deus a alegria da salvação, para que possa receber de Deus essa libertação plena que Deus tem para nossas vidas, essa cura que Ele tem das nossas enfermidades, das doenças espirituais, e que Deus possa revelar a você o amor dEle nas nossas vidas. Amém? Deus te abençoe. Faça o que o Espírito mandar. Amém? Cumprimento todos nesta noite na paz do Senhor. Cumprimento todos na paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia nesta noite em Gênesis 18:14. Uma passagem muito conhecida da igreja, do povo de Deus. 18:14 de Gênesis, parte A, diz assim: acaso existe alguma coisa demasiadamente impossível a Deus? Amém? Os irmãos podem se assentar nesta noite em nome de Jesus. Muitos de vocês que estão presentes nesta reunião não conhecem a minha vida, meu passado. Eu sou homem condenado a 45 anos de prisão, tenho 3 homicídios, 7 assaltos, 4 condenação cumprida no caldeirão do diabo, na cadeia pública de Campinas, na época que morria 7 e 10
quase toda semana. Sou um ex-aidético. Não tenho veia no meu corpo externamente, desde os meus dedos até debaixo dos meus pés. Passei quase 14 anos injetando droga nas minhas veias. Muitas das vezes a droga não fazia efeito, eu pegava água de calçada, pegava pinga e misturava com droga e injetava nas minhas veias. Tenho 2 pernas que tinha que ser amputado. Estava me jogado na calçada. Não tinha mais chance e não tinha retorno mais para a minha vida. Mas nesse momento a mão de Deus se manifestou sobre mim. Eu não sei de que forma você chegou nesse culto nesta noite. Eu não conheço a sua vida, o seu problema, mas eu te digo que o seu problema não é nada diante da presença do Deus que você serve. E eu tenho toda a certeza da minha vida que nesta noite você há de receber uma injeção espiritual sobre ti, e a tua vida nunca mais vai ser a mesma, para a honra e glória do nome de Deus. Vocês vão me desculpar, eu converso errado, eu não tenho estudo, sou praticamente um analfabeto, mas independente disso, eu tenho a presença do Espírito de Deus na minha vida, e você também tem, e o meu Espírito vai testificar com o teu Espírito nesta noite. Tudo começou comigo com 5 anos de idade. Papai, um homem que se dizia ser cristão, muitas das vezes eu vi papai nos arrastar na marra para a igreja. Muitas das vezes eu vi papai ensinar que o homem tinha que andar com honestidade, mas papai não andava com honestidade. Muitas das vezes, após terminarmos o culto, ao chegarmos em casa, após uma reunião, eu via meu pai começar a espancar minha mãe, dando pontapé em mamãe, dando pancada em mamãe, e desde pequeno eu comecei a ter ódio dentro de mim. Desde criancinha eu comecei a ter revolta dentro de mim, e desde criança eu comecei a pensar que todos os crentes eram igual ao meu pai. Eu pensava que todos os crentes não prestavam. Muitas das vezes eu via meu pai pegar a mamãe e começar a golpear, começar a dar pancada na sua vista. Muitas das vezes eu vi meu pai quebrar o braço da minha mãe, as pontas dos seus ossos surgir na parte de fora. Muitas das vezes, 3, 4 vezes por semana, eu via minha mãe sendo despedaçada por meu pai e jogado para fora de casa. No dia seguinte, meu pai mandava eu buscar minha mãe, senão meu pai acabava de matar com todos que restou dentro de casa. E eu saía procurando minha mãezinha nas ruas, morava na freguesia do Ó, Vila Brasilândia de São Paulo. E muitas das vezes, após muito procurar minha mãe, eu encontrava minha mãe toda detonada, toda inchada, toda cheia de hematoma, parecendo um monstro. Assim eu encontrei minha mãe muitas e muitas vezes. Abraçava minha mãe no peito, minha mãe me abraçava. Eu dizia: mãe, você tem que voltar para casa, mas se você voltar, o pai acaba de te matar. Minha mãe passava a mão na minha cabeça e dizia: seu pai não vai te matar, seu pai não vai me matar a mim também, porque eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo um dia vai fazer uma obra de verdade na vida do seu pai. Por não haver paz dentro de casa, por ter uma casa que dizia ser crente, mas não tinha o Espírito de Deus, eu comecei a me revoltar, eu comecei a distanciar de dentro de casa. E desde menino comecei a roubar nas feiras, comecei a roubar nos vizinhos, fui trabalhar numa oficina de office boy, também roubei essa firma, e a minha vida tinha uma revolta muito grande. Eu tinha um ódio muito grande que dominava a minha vida. Completei 13 anos, já era um homem formado. Com 13 anos bebia pinga, fumava maconha, cheirava tine, éter, cola de sapato, e estava já completamente judiado com 13 anos de idade. Nesta ocasião, cheguei para a cidade de Campinas, e encontrei uma quadrilha de assaltantes de 14 meninos, na faixa de 13, 14, 15 anos de idade. E eu apresentei-me ao chefe da gangue, pedi para fazer parte. Eu pedi para roubar, para matar, juntamente com meus amigos. Esse chefe da gangue me convidou a ir um subterrâneo e um porão. Eu fui. Quando eu cheguei, eu vi essas 17 crianças, todas nuas, todas
com os seus braços tudo cheio de sangue, com seringa injetando nas suas veias. Alguns se torcendo sobre fezes, sobre vomito, sobre coisas imundas e estragadas. Eu entrei dentro desse galpão. Meu amigo me perguntou: quer fazer parte da gangue? Eu disse: estou aqui para isso, eu não tenho paz na minha vida, eu preciso encontrar paz. Meu amigo disse: você vai ter paz. Tinha outro amigo, já estragado em consequência de tantas drogas. Havia uma seringa descartável plástica, na qual, quando alguém usa 4, 5 vezes a mesma seringa, o embro endurece. Havia 17 crianças se picando o seu corpo 4, 5 vezes cada um. O embro estava travado. O menino puxou o embro, jogou um sangue igual a nata de um fígado de frango, cuspiu, engraxou de novo, pegou um pouco de sangue preto, estragado, contaminado do meu amigo, e chegou até mim com esse sangue. Quer fazer parte? Dá as veias do seu braço. E quando eu dei as veias dos braços, o amigo disse: aguarda um momento. Pegou uma substância de morfina. Uma pessoa que tem câncer bebe um comprimido por dia para anestesiar a dor do câncer. O menino pegou 4 comprimidos de morfina, misturou com sangue podre e injetou nas veias dos meus braços. Eu saí me contorcendo, vomitando, ânsia. Eu escutei a voz do diabo: você não quer ter paz? Você não quer ter felicidade na sua vida? Você não quer voltar e matar seu pai? Hoje foi ruim, volta amanhã porque você vai gostar. E eu voltei no dia seguinte. Eu comprovo e provo para você nesta noite. Eu passei 14 anos injetando droga de canceroso, desde das veias dos meus dedos, palma de mão, pescoço, braço, órgãos genitais, perna, debaixo dos pés, todas as veias visíveis do meu corpo secou-se através dessa droga. Quando eu estava com droga, quando eu estava chapado, jogado numa calçada, todo sujo, fedendo, eu pensava que eu era um rapaz bonito, pensava que a moça mais bonita me pertencia, pensava que eu tinha um carro bom, uma casa boa, mas eu não tinha nada. Quando eu caí em si, eu estava um bagaço, uma imundície. E o tempo foi passando, e a droga não foi fazendo mais efeito no meu corpo. Meu sangue se tornou substância de algafã composto. E nesse momento, para me sentir um pouco de prazer, eu entrava nesses barzinhos, onde tinha 10 homens urinando no vaso, eu dava descarga e pegava água do vaso, misturava com droga, injetava na minha veia. Para quê? Para me ficar tremendo, jogado num barracão ou encostado em qualquer banda ou qualquer canto de uma calçada. Comecei a pegar água de enxurrada, água de calçada, todas essas imundícias, eu injetava na minha veia para me encontrar a paz. O tempo foi passando, eu precisava de droga, eu precisava roubar, e comecei a assaltar, comecei a roubar. Muitas vezes pegava pai de família, entre aspas, porque um pai de família não fica meia-noite jogado num barzinho bêbado. E muitas vezes pegava esse cidadão, roubava o trocado que tinha no seu bolso, e quando não tinha muito, eu dava golpe de faca nessas pessoas para pagar o prejuízo que tinha no seu bolso por trazer pouca quantidade. Nesta mesma época, já com 18 anos, um menino desgraçado, um menino totalmente destruído com 18 anos de idade. Eu conheci uma jovem também que roubava, que se prostituía, uma jovem de 13 anos, muito bonita, mas também jogada na mesma situação que eu estava. Eu vendo a moça na calçada, eu disse: fica comigo, vem viver comigo, porque se você viver comigo, eu vou te ajudar, eu vou tomar conta de você, eu não vou deixar ninguém te judiar. Mas como eu podia tomar conta de alguém, sendo que eu não tinha condição de tomar conta da minha vida? Eu casei com essa jovem, e o meu casamento foi abençoado. Duramos praticamente 2 meses casados. E durante esses 2 meses, um furando o outro com a faca, pegava minha esposa, saía de madrugada, minha esposa ponhava uma mini roupa, chamando a atenção dos rapazes, atraindo os homens, e muitas vezes minha esposa vinha com 2 homens, e eu já estava aguardando para saltar, para dar golpe de faca. Muitas vezes pegava esses homens e deixava completamente nu, e saía chutando pela rua. Eu pensava que nós éramos bons. Muitas vezes minha sogra chegou em casa, pediu um copo d'água para beber, um homem casado, e nós dizíamos: pode pegar água. Minha sogra abriu o refrigerador, e nas conservas tinha trabretes de maconhas, tinha seringas conservando para não estragar.
Onde guarda água, tinha garrafa de cachaça, tinha vinho, tinha cerveja. Onde guarda os alfaces, tinha algafoine, Bex, Gardenói, Pofagim, Artane, tudo intocado dentro do nosso refrigerador. Nossa casa, frequentemente, possuída de homossexuais, bandido, prostituta, todas tomando pico, dividindo produto de roubo dentro da nossa casa. E o nosso casamento foi abençoado. Só 2 meses. Depois daí só foi traição, foi pontapé, foi desgraça em cima de desgraça. O diabo, mais uma vez, tinha conseguido me derrotar, porque o que restava para mim ainda era o meu casamento, e eu não tive condição de manter meu casamento. Minha esposa arrumou um amante, esse amante veio me matar por 2 vezes, eu escapei por um trisco, por um fio. E um dia, passando na Governador Pedro de Toledo, aqui em Campinas, em frente ao Banco do Brasil, o diabo me disse: o rapaz que quis te matar está dentro do bar. Eu fui na do diabo. E quando eu passava perto do bar, muita gente, o rapaz estava mesmo dentro do bar. Já estava com a faca na mão, e aquele rapaz era meu inimigo, tinha destruído o meu casamento, ainda queria destruir com a minha vida. E eu, possuído por demônios, eu saí rasgando, atravessando todos que estavam na minha frente. E eu fui de frente a esse rapaz. Deu um golpe de faca, pegou no nariz, na boca, abriu tudo. Eu fiquei contente, eu quis correr, o diabo não deixou. Eu dei outro golpe no pescoço, outro no coração, o sangue bateu no meu rosto, eu saí dando risada. Saí recebendo aplauso do diabo. A minha vida, cada dia mais pior, mais desgraçada. Muitas das vezes eu fui preso, e após ser preso, após tomar muitos pontapés no estômago, pancada na cabeça, muitas das vezes os policiais, bebendo conhaque com cachaça, até ficar bom para bater, eles rasgavam minha camisa, minha calça e me deixavam nu. Um homem nu é um homem indefeso. Pode ser um nu alto que apanha de um baixinho de roupa, porque o nu não tem como se proteger. Após já estar bagaçado de tantas pancadas, os investigadores algemavam braço com perna, e eu ficava numa espécie de um frango, com as mãos algemadas nos pés. Eles pegavam um ferro e erguiam-me de cabeça para baixo, nádega para cima, cabeça para baixo. Começava a introduzir no meu corpo objetos, sujeira dentro do meu corpo. Começava a me espancar, bater, somente estando pendurado da cãibra no corpo todo. E eles batiam, davam pontapé, pancada e pancada. Quando eu não aguentava mais, amarravam estopa ou cobertor na minha cabeça, eu perdi o ar amarrado. E sem ar, roxo, eles me ponhavam dentro de barril de água, eu desmaiava e era acordado com choque. Mas nada disso resolvia o meu problema. Muitas das vezes fui jogado dentro de um xadrez, no espaço 3x4, no meio de 30 homens. Dentro de um xadrez não é igual a sua casa, você tem uma torneira para abrir água e beber quando você quer. Dentro desse presídio, na época, saía água 5 para 7, 5 minutos, das 5 para 7 às 7, saía 5 minutos de água, para 30 homens tomar banho, beber água e armazenar água, para passar o dia todo, 5 minutos. Não tem um vaso para sentar, como você tem na sua casa. E muitas vezes eu fui jogado em Serra Forte, nu, no meio de imundícia ratazana, fazendo necessidade no chão, e muitas vezes eu desejei ter um pedaço de papel para me pôr no chão, para minha boca não cair sobre a imundícia, mas muitas das vezes eu não tive sorte. Entrava ruim na cadeia, saía pior. Cada dia mais detonado, cada dia mais estragado. Eu me recordo que a primeira experiência que eu tive com Deus foi quando nós assaltamos a Transagro, é uma empresa de grande porte em Campinas. Assaltamos em 1985, no bairro Botafogo, na rua Cincinato Braga. Nesta época, a quantia que eu consegui roubar era como se fosse hoje 180 mil reais da minha parte. Um viciado com tudo isso era alguma coisa. Mas houve um cerco, e nesse cerco eu consegui escapar, mas eu fugi sem nenhuma moeda no meu bolso. Passei 20 dias dormindo no mato, escondido, sendo perseguido. E 20 dias após eu desci para roubar uma vítima, para me poder comprar um prato de comida. E nesse momento que eu fui abordar, eu não sei de onde surgiu a viatura da Garra.
E os policiais deu voz de prisão. Eu tentei correr, mas eu não consegui. Fui sapateado novamente, pontapé no estômago. Mais uma vez fui nu, mais uma vez eu fui pendurado de cabeça para baixo. E mais uma vez dobrado do que a primeira vez começou o espancamento no meu corpo. Dessa vez eu não tinha chance, eu não tinha retorno. Mas eu recordei quando minha mãe me disse, quando criança, que o meu pai não ia me matar, que meu pai não ia matar minha mãe, porque o Deus que minha mãe servia, um dia ia fazer uma grande obra na nossa vida. Eu recordei nesses versos da minha mãe, depois de quase 15 anos. Eu disse: Deus da minha mãe, se tu és verdadeiro mesmo, se tu tem poder de fazer alguma coisa, eu disse em pensamento, não deixa que eu morra na mão desses homens. Eu já tinha desmaiado umas 3, 4 vezes. E quando eu disse isso, eu desmaiei completamente. Havia um amigo meu esperando eu apanhar para após mim apanhar também, mas não precisou apanhar. Assinou 10 assaltos, 54 anos de prisão. Ele foi me carregando, não precisou apanhar. Depois de muitas horas que eu consegui sentar, que eu não sentava, o meu amigo disse: você não sabe de uma coisa. Eu disse: o que foi? Quando você começou a dizer Jesus, não sei o que de Jesus a sua mãe, o delegado desceu correndo aonde você estava apanhando. E o delegado disse: não bate mais nesse homem, disse para os investigadores. Os investigadores disseram: mas doutor, o senhor mandou bater até matar. O delegado disse: eu mandei bater até matar, mas eu vi esse homem clamar pelo amor de Jesus Cristo, e a voz desse homem me incomodou no meu gabinete, e eu sou obrigado a descer aqui e pedir que vocês não batem mais nesse homem. Tantas das vezes nós entramos na casa de Deus arrasado, sem força. Muitas vezes nós pensamos que estamos destituídos da graça de Deus. Muitas das vezes nós nos acusamos a nós mesmos. Muitas vezes nós dizemos que Deus não usa os seus profetas para falar conosco. Eu vou dizer ao contrário nesta noite. Não é que Deus não usa mais os profetas, é que Deus muitas das vezes está com saudade de ouvir tua voz. Tantas das vezes o Espírito de Deus te passa na sua casa, no seu serviço, e você sente um fogo te queimar. E neste momento o Espírito Santo quer intimidade contigo, quer que você se prostra para o Espírito Santo revelar segredo para a sua vida. Mas muitas vezes você passa batido, despercebido, sente o fogo, mas você vai e esquece do compromisso que você tem com Deus. Mamãe sofreu muitos anos. Eu já estava fazendo mamãe sofrer também quase já 14 anos, 12 anos. Muitas das vezes minha mãe foi na cadeia me visitar. Ficava 5, 6 horas aguardando eu chegar, aguardando a sua vez de entrar no presídio, no sol quente. Quando chegava a vez da minha mãe, uma crente, uma serva de Deus, as agentes arrancavam a saia da minha mãe, as peças íntimas, e com a luva na mão introduzia dentro do útero de minha mãe, para ver se minha mãe tinha serra, tinha revólver, tinha droga introduzida no seu corpo para fornecer para mim atrás da cadeia. Minha mãe de prantos dizia: não, eu não venho trazer droga, eu venho aqui porque eu tenho uma promessa de Deus, que Deus vai fazer uma obra na vida desse menino. É por isso que eu estou aqui todo fim de semana. A minha vida na cadeia começou a virar terrível. Minha última prisão, preso mesmo, foi de 87 a 90, a última. Eu já estava separado de minha esposa. Nesse momento minha mãe clamando a Deus misericórdia por minha vida. Eu recebi uma visita de Roberta, minha esposa, e eu disse assim: ajuda eu. Qual foi nosso trato? Combinei com minha esposa de sair se prostituir pelas ruas de noite, vender seu corpo a troco de cocaína, de maconha, assaltar na rua. E durante 1 ano, todos os fins de semana, minha esposa introduzia dentro do seu útero também 100 a 150 gramas de maconha, psicotrópicos, cocaína, e fornecia droga para mim durante o ano. No meio de 1000 bandidos, eu batia no peito: eu sou homem bom, eu sou um homem capaz, ninguém tem uma esposa como eu tenho. Eu gritava dentro do presídio. E a minha vida começou a ir de mal ao pior. Uma determinada manhã, quando eu acordava, eu escutei o repórter dizer que a esposa do assaltante Carlos Veríssimo tinha acabado de ser presa. Foi minha esposa presa. Eu comecei a ficar preocupado: quem vai trazer droga para mim? Minha mãe não pode se prostituir para me ajudar. Eu entrei em crise demoníaca dentro da cadeia. E muitas vezes peguei rapazes inocentes, estrupei dentro do presídio. Muitas vezes pegava homens casados
escrevia meu nome com um punhal nas costas dessas pessoas. Muitas vezes joguei homem no chão, dava facada no seu corpo até a faca atravessar no concreto da quadra de futebol. Muitas vezes eu tinha prazer de pegar fio de força e encostar na vista dos mais indefesos para ver ele cair desmaiado no chão. 70 dias após isso, recebi novamente uma carta de Roberta. E quando eu peguei a carta eu estava contente. Eu comecei a dizer comigo, vai voltar a trazer droga para me ajudar, vai se prostituir novamente. E quando eu peguei a carta, eu tive uma grande surpresa. Minha esposa escreveu para mim, esposo. Nunca tinha chamado de esposo. Era mano, como é que é, não sei o que. Nunca tinha chamado de esposo. E a carta estava escrita assim, esposo, eu preciso te confessar uma verdade. Eu não preciso mais de droga, eu não preciso mais roubar, eu não preciso mais prostituir, porque eu tive um encontro com Jesus dos crentes, e o Jesus dos crentes modificou a minha vida. Aí então, eu não tinha só minha mãe, eu tinha minha mãe e tinha minha esposa para clamar a Deus por mim. Eu fui vivendo, cada dia pior, cada dia mais terrível, cada dia mais difícil a situação para mim. Até que chegou um tempo que eu perdi tudo. Perdi amigo, perdi pai, perdi mãe, minha mãe só segurando de oração, mas a aproximação não tinha mais jeito. Eu cheguei a tal ponto que muitas das vezes eu encontrei homossexuais que dormem debaixo de uma ponte, bêbados aidéticos, que Jesus ama essas pessoas. Muitas vezes eu abracei essas pessoas, pedindo para passar uma noite comigo. Essas pessoas não quis ficar comigo. Tendo um relacionamento com homossexuais aidéticos, prostituta aidético, entreguei o meu corpo totalmente para a desgraça. As pernas vazando pus podre. Eu tenho 9 tumores, quase da espessura da boca desse microfone nas minhas pernas. Quando eu andava nessa cidade de Campinas, eu tinha que arrancar o sapato do pé. Mesma coisa quando você põe uma bota sem meia, sai na chuva, encharca. Eu tinha que arrancar o sapato do pé e despejar a podridão que apossava dentro do meu sapato. Fiquei numa situação terrível, uma situação que não tem retorno. Eu estava pesando 48 quilos. Alguns de vocês vão ter a chance de ver algumas reportagens aí no fundo que já foi posta. 3 de setembro de 91. Eu acredito quando o diabo pintou e bordou comigo. Quando o diabo sugou até o último caldo que existia em mim. E quando eu não prestava mais para nada. Quando eu virei um bagaço, o diabo jogou-me na calçada e começou a zombar de Deus. Eu acredito e tenho toda a certeza como servo de Deus, que o diabo me pegou no dia 3 de setembro de 91, com as suas garras sujas e nojentas, e ergueu para o céu, e disse, Deus, aqui o homem que você ama, aqui Deus, o homem que a mãe dele faz 14 anos, que está clamando, aqui Deus a tua imagem, a semelhança tua. Dia 4 de setembro, no dia seguinte, eu sentado dentro do mercado de droga na Vila Boa Vista, em Campinas, onde nós praticamente 8 anos vendemos cocaína e crack nesse bairro. No dia 4 de setembro, eu vi que passou uma menina com a Bíblia Sagrada debaixo do seu braço. Uma menina que não tinha vergonha de dizer que era cristã. Ultimamente, nos ginásios, a professora vê a menina e disse, você é crente? Ela disse, não, crente é minha mãe, que é isso? Mas essa menina não tinha vergonha de dizer que era uma serva de Deus. A menina passou com a Bíblia Sagrada em frente à boca do tráfico de droga, aqui na Vila Boa Vista, no fundo da Bosch. A menina me viu jogada na calçada, e o Espírito Santo de Deus, minha serva, diz para este homem que eu tenho uma grande obra para fazer nesta vida, e que este homem é precioso diante da minha vista. A menina ficou com medo, disse, Deus, manda pastor pregar para esse homem, manda 4 homens bons, fortes, porque esse homem é estrupa, esse homem mata, esse homem é assaltante. A voz do Espírito de Deus disse para a menina, minha serva, não te mandei eu, vai porque na sua frente vai Jeová, Deus dos exércitos, Todo-Poderoso. A menina pôs a Bíblia no seu peito e foi em direção do ponto de droga e apontou seu dedo para mim, parecendo uma bazuca espiritual. A menina apontou o dedinho para o meu rosto e disse, rapaz, o Espírito de Deus
me impulsiona a te dizer que Deus muito te ama e que Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Ninguém tinha dito isso para mim antes. Eu fiquei revoltado, os demônios se agitou no meu corpo. Eu era um menino, um rapaz tão horrível, tão feio, que muitas das vezes eu ponhava meus 2 dedos dentro da jaqueta, e muitas vezes pus pessoa de mão para a cabeça, só com o dedo, através do meu semblante feio. Mas, quando eu levantei para fazer a menina correr, eu pensei que a crente estava sozinha. Eu pensei que a crente era uma crente covarde e medrosa, mas eu me enganei. O diabo disse: vai e bate nessa menina. Eu fui de pé, cheio de panca, de calção com 38 dentro do calção, tudo cheio de tatuagem, feio, horrível. Eu fui para cima da menina. Eu quis fazer a menina correr, eu assustei a menina também me assustou e veio para cima de mim. Eu para cima da menina, a menina para cima de mim. A menina pegou o seu dedo e enfiou dentro do meu nariz e disse: rapaz, para mim não importa quantos você matou, não importa se você vai me matar, o importante para mim é que eu tenho Deus, Deus está comigo, Deus está na minha vida, e Deus mandou te dizer que te ama e que tem uma obra para fazer na sua vida. Sabe o que aconteceu? Este homem que está aqui caiu de boca dentro do mercado de drogas sem se movimentar mais. E eu tentando ficar de pé, meus amigos vendo um marmanjão se arrastando dentro de uma criança. A menina saiu e depois de algum tempo eu consegui chegar em casa. Na mesma noite ainda, no dia 4 de setembro de 91, eu fui convidado a chegar até uma casa de Deus, numa igreja presbiteriana no Santa Lúcia. Estava havendo uma reunião e alguém me convidou para mim a chegar até esta igreja. E no meio do caminho o diabo impediu a minha chegada. O diabo fez o impossível para mim não chegar, mas eu consegui chegar até a porta da igreja. E quando eu estava em frente do templo, um templo humilde, simples, eu quis entrar dentro da casa de Deus, mas o diabo não me deixou. Eu peguei um copo de cachaça, como se fosse um copo de vitamina, e pus conhaque, pinga, cisano, martini, fui pondo as bebidas e mexi e desci um copo duplo. Eu disse: agora eu entro. Entrei nada. Fui na esquina, peguei um baseado de maconha, tinha no meu bolso, tamanho de uma largura de um cabo de vassoura, de um palmo mais ou menos, comi o baseado aceso. Eu disse: eu entro na casa de Deus. Entrei nada. E eu estava na porta da igreja, amarrado, preso. Mas de repente, eu escutei os irmãos cantar dentro da igreja. Os irmãos começaram a cantar gostoso. Você muitas vezes não sabe. Você está cantando aqui para Jesus, mas quando passam pessoas possessadas em frente a essa casa, o demônio tem que sair do corpo dessa pessoa, porque o seu hino tem poder. Quando você canta, o louvor sobe e Deus se põe de pé diante do seu trono e começa a aplaudir você quando você canta em louvor e adoração ao nome de Deus. Eu preso, igual a múmia, travado, igual Raul Seixas, depois que estava no caixão morto, feio, muitas vezes deitava e vomitava em cima do meu próprio cabelo, um menino terrível, um menino todo bagunçado. Eu cheguei na porta da igreja, os irmãos começaram a cantar. Eu vi que o hino começou a sair de dentro da igreja e de repente o hino bateu no meu peito. Eu comecei a movimentar um braço. O hino continuou, bateu no outro peito. Cada batida que dava um demônio me soltava. Outro foi soltando, 8 soltou a cintura. E de repente eu comecei a marchar diante da porta da igreja. E quando eu percebi, eu já estava na porta da igreja. Até então eu estava na rua. E quando eu cheguei diante do templo, eu parei um pouco. Eu ergui minha cabeça. Eu disse: Deus, se tu mesmo me ama, se tu tem poder de fazer alguma coisa na minha vida, eu peço prova da tua parte nesta noite. Menino feio, doente, imundo, assassino. E quando eu pus o primeiro pé dentro da igreja, eu vi que um foguinho acendeu dentro da congregação. Parecia um parede de fósforo aceso. Foguinho rodou e pá na minha cabeça. E de repente eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Eu comecei a dançar, eu comecei a saltar dentro da casa de Deus. Pela primeira vez que eu entrei na casa de Deus. Alguns irmãos me viram, menino tudo sujo, bagunçado. Diziam: irmão, de que igreja você é? Eu disse: eu vim aqui aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma. O pastor fez o convite. Tem alguém que quer Jesus aí? E ninguém quis Jesus naquela noite. Mas
Eu fui possuído por um choro, por um pranto. Eu fui possuído por um poder tão gostoso. E de repente eu comecei a chorar, eu chorei. E eu não contive o meu pranto. Eu ergui as minhas duas mãos para o alto. E eu fui para a frente do altar. Eu me prostei diante do servo de Deus, aceitando a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma. A partir desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida mudou totalmente. Eu dizia: Deus, eu gosto de cocaína, eu gosto de fumar, eu gosto de boate, eu gosto de bagunçar. E eu pensava, como eu vou deixar isso? Mas quando o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, eu pude ver que o Espírito é mais gostoso do que tudo que existe na terra. O Espírito de Deus supera toda coisa. Fui para cá, joguei os revólveres, joguei o carro roubado que eu tinha, dispensei as imundícias. E a partir deste dia, 4 de setembro, a minha vida começou a mudar. Minha esposa fazia 7 anos que tinha me abandonado. A primeira coisa que Deus fez foi pegar minha esposa e devolveu para mim. Deus pesava 48 quilos. 2 meses depois, eu comecei a pesar 105 quilos, 2 meses depois. Aceitei a Jesus Cristo. De 45 anos de prisão, havia cumprido na faixa de 8 anos. E fiquei devendo 37 anos de cadeia, sem advogado, sem poder trabalhar para ninguém dava um serviço para um bandido, procurado por roubo, assalto e assassinato crente. Eu comecei a receber convite: vamos roubar, vamos assaltar. Eu dizia para os meus amigos: não, eu não vou. A partir de hoje, eu entreguei minha vida na mão de Deus, e Deus vai ser responsável de tomar conta de mim. E Deus verdadeiramente tomou conta de mim. Deus começou a abençoar, e começou a abençoar tanto que eu não sou digno de tantas bênçãos de Deus que eu tenho recebido até hoje. Já temos entrado em 16 estados do Brasil. Mais de 4.000 bandidos já se rendeu aos pés de Jesus Cristo através do testemunho da nossa vida. Quando eu fiquei bonito, engordei, um rapaz distinto, as polícias começaram a vir atrás de mim novamente. Quando eu roubava, matava, eu podia ficar sossegado, entre aspas. Mas depois que eu aceitei a Cristo, eu comecei a ser perseguido. E os policiais me procuravam na Vila Boa Vista, aqui no Terminal Mercadão, no Jardim Tatinga. Enquanto eles iam nessas quebradas, nesses cantão me procurar, eu pegava a minha Bíblia e ia para dentro da cadeia pregar do amor de Deus. Eles iam ao meu encontro, eu ia do encontro. Muitas vezes entrando nos presídios para pregar, muitos policiais que haviam me prendido me mediam de cima e embaixo e diziam: eu te conheço. Eu falei: eu acho que você me conhece. Eu estou aqui toda semana pregando o amor de Deus, você me conhece. Aí eles diziam: ah, deve ser isso mesmo, pode ir, pastor. Eu dizia: Jesus te abençoe, a paz seja contigo. E entrava a pregar na cadeia. E durante 2 anos nós tivemos essa audácia, esta ousadia, sendo procurado e entrando dentro das cadeias a pregar. E um momento o diabo se revoltou muito. E quando eu entrei dentro do presídio, eu fui preso. Eu comecei a persuadir o agente. Eu disse: eu sou um cristão, você está vendo que toda semana 15, 20 estão sendo batizados nas águas. Eu não vim aqui trazer droga, eu vim trazer a palavra de Deus. Deixa eu voltar para minha casa, depois você me prende. E nós fizemos esse acordo. O agente deixou eu voltar, prendeu meus documentos. E no dia seguinte foi uma escolta me buscar. E nessa escolta policial, havia um oficial de justiça que estava com a carta do juiz. E esta carta me dava aproximadamente 5 dias para me entregar para a justiça. E eu fui me entregar para a justiça. Antes de me entregar para a justiça terrena, eu fiz um desafio com Deus. Eu disse: Deus, tu já fizeste tantas coisas na minha vida. Eu sei que 37 anos de cadeia não é nada para o Senhor. Eu comecei a buscar a presença de Deus com fé e determinando a vitória na minha vida. Eu fui numa igreja antes de acontecer este ato, este julgamento. Eu fui numa igreja desconhecida. Eu disse: Deus, eu vou entrar nessa igreja. E quando eu entrar, tu vai usar um profeta. E o profeta vai pôr a mão na minha cabeça e vai dizer que eu não vou ser preso, que eu vou ser absolvido. Deus, faz isso. E eu fui para a igreja. Quando entrei numa igrejinha desconhecida, não vou dizer o nome, eu estava escondidinho no último banco. Eu vi que o irmão deu um salto e veio no meu encontro. Falei: opa, veio a resposta de Deus. O irmãozinho pôs a mão na minha cabeça e disse: assim diz o Senhor. Eu disse: diz, manda. Eis que tu vais ser preso,
e tu vai pagar até o último dia de cadeia que você está devendo. Eu pus de pé assustado e disse: o sangue de Jesus tem poder, não é Jesus que está na sua vida. Saí correndo dessa igreja. Não estou dizendo que não é real, profecia de Deus, batismo é de Deus, revelação de Deus, dançar no Espírito é de Deus, mas quando não é de Deus, nós também sabemos. Eu fui em outra reunião escondido, numa cidade próxima, e eu estava buscando confirmação de Deus, confirmação. Aí uma moça dançou, rodou, sapateou, veio do meu encontro. E a moça disse: rapaz, eu estou vendo muitos anjos aqui nesta reunião, e cada crente que está aqui vai receber presente, mas você não vai receber, porque você não está fazendo a vontade dos anjos. Eu disse: eu não tenho compromisso com o anjo, meu compromisso é com Jesus que está no céu, os anjos estão somente a meu serviço. Você vai me desculpar, irmã, mas eu não acredito em nada que você está me dizendo. Eu pedi uma resposta, eu recebi 2 buchas, uma atrás da outra. Terceiro desafio, fui aqui na cidade de Hortorândia, Assembleia de Deus, pastor Enéas, estava havendo um evento da mocidade, e Jesus usou tremendamente a nossa vida naquela noite. Eu comecei a ver um por batizado, 2, 3, 30, 35, 37, sendo queimado naquela noite pelo poder de Deus. Meia-noite, o fogo caindo. Eu vi que de repente uma menininha de 6 anos de idade, magrinha, sequinha, deu um salto e começou a cantar em mistério com Deus. A menina dançou gostoso, dançou no Espírito, veio correndo no corredor da igreja, subiu em cima do púlpito. Ninguém conhecia a minha vida na igreja, ninguém sabia dos meus processos. A menina apontou o dedinho para o meu rosto e diz: assim diz o Senhor, eis que você não vai ser preso, e nem o fio da tua cabeça vai voltar como condenado atrás das grades. Recebe a tua vitória. Eu peguei a menina, apertei no meu peito, eu comecei a dançar no púlpito. É de Deus, porque Deus concede com desejo do nosso coração. Você quer ver? Você perdeu sua bênção? Quando você pede vitória para Deus. Jesus salva meu esposo, a sua amiga, a amante dele vai telefonar na sua casa e perturbar. Jesus salva meu esposo, a sua melhor amiga, às vezes dentro da igreja. Você sabe que o seu esposo está de olho na irmãzinha, e você vai ficar revoltada. Jesus salva o meu menino que está nas drogas. Vai ver alguém, eu acabei de ver o seu filho fumando crack, maconha na rua. Isso é para você ficar triste, para você ficar arruinado, para ser negativo a sua fé diante de Deus. Mas quando você estiver no propósito com Deus, e alguém vem dizer uma palavra negativa para você, você diz assim: fecha sua boca em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, eu sei que Deus vai me dar o que eu venho pedindo. Tem irmão que faz campanha 7 terça-feira, e chega na 7, acabou o culto, e fala: eu recebi nada. Você não recebeu aqui? Talvez no caminho da sua casa Deus vai te dar, se você voltar com fé para a sua residência. Você é o culpado de perder a sua própria bênção. Quando a bênção está para chegar, você já deu 99 passos, só falta um. O diabo sabe. O diabo vai fazer de tudo para te reter, vai fazer de tudo para você desanimar, para você voltar para trás. O diabo não vai deixar você clamar a Deus, vai impedir de você sentir a presença de Deus, mas que nesta noite, esse último passo, você possa dar e partir no propósito que você tem com Deus. Da prova, você tem que sorrir porque você está na prova, porque falta só um pouquinho, só dá mais um passo e você vai receber em nome de Jesus. 24 de março de 91, véspera do meu julgamento, chegou a imprensa, televisão, jornal de Campinas, na minha casa, e perguntou assim: então, Veríssimo, como vai ser seu proceder atrás da cadeia? Falei assim: meu irmão, meu amigo, nem sei o que você está dizendo para mim. Você vai ser preso, rapaz, você tem 25 anos. Falei: não vou ser preso coisa nenhuma. Então dá uma entrevista. Falei: não dou. Eu só dou entrevista para você se você escrever aí no seu jornal, nas páginas bem grandes, para Campinas e região ver: o Deus que eu sirvo é um Deus de poder, e esse Deus não vai deixar eu ser preso. O repórter ficou meio invocado comigo: mas você está invocado, rapaz? Porque você está assim, você está nervoso? Eu disse: não,
Eu só dou entrevista para você se você escrever no seu jornal, que o Deus que eu sirvo é um Deus que tem poder e não vai deixar eu voltar para trás da cadeia. Isso foi no dia 24. No dia 24 ainda eu vazei novamente a cadeia e entrei pregado do amor de Deus. E eu fiz aqui na casa de detenção, em Hortolândia, tinha uns 800 bandidos amigos meus no pátio, que eles estão fumando maconha, bebendo cachaça, eu entro e começo a pregar do amor de Deus, eles abaixam a cabeça, porque eu não fui expulso do crime. Jesus me arrancou para que eu pudesse voltar e testemunhar das suas grandezas. Eu perguntei para os meus amigos, o que vocês acham de mim? Meus amigos disseram, você vai voltar preso. Você está se escondendo atrás da Bíblia, rapaz. Eu disse, vou desafiar vocês. Se eu voltar preso, eu desafio vocês 800. O ladrão, a palavra dele não volta atrás. Eu disse, eu desafio vocês 800. Se eu voltar preso, vocês me estrupam, vocês 800. Depois vocês me matam. Tá bom assim? Tá bom. E eu disse, e se eu não voltar? Os 800 gritou, se você não voltar, nós vamos aceitar o seu Jesus. Teve que aceitar, porque eu não voltei mais. Fui para a imprensa, fui para o juiz. Estava aqui na mão do doutor Vladimir. Meus amigos tinham bagunçado a casa do Vladimir um tempo antes. E Vladimir já tinha me condenado 4 vezes. Agora tinha mais um assassinato para ele me julgar. E Deus deu um jeito que meu processo foi cair em outra cidade. E eu fui me entregar no dia 25 de março de 94. Peguei minha Bíblia, essa mesma Bíblia, e fui em direção do tribunal sem nenhum advogado. Não tinha dinheiro para pagar advogado, não tinha nada. Mas eu confiava no Deus, que os deuses dos advogados estavam comigo. Eu entrei num tribunal, como se fosse essa igreja. Foi ao vivo, muitas pessoas assistindo o meu julgamento. E quando eu entrei uns 10 metros dentro da igreja, eu comecei a ficar com medo. A dúvida começou a dizer, 25 anos, meu, corre. E eu quis correr. Quando eu quis correr, os agentes, a escolta policial não deixou correr. Eu baixei minha cabeça, não tinha mais retorno. Eu de cabeça baixa, eu fui sentar na cadeira de réu. E quando eu andava uns 20 metros para chegar, eu vi que aproximou perto de mim um vulto, um espírito, uma sombra. E esta voz, no espírito em forma de voz, me disse assim, um dia, eu sentei nesta mesma cadeira de réu que você vai sentar. E eu não tinha ninguém para defender a minha causa. Hoje você senta, mas eu estou aqui como teu advogado para defender a sua causa. Eu sentei na cadeira de réu, e nesse momento eu falei, Jesus, eu estava com essa Bíblia debaixo do braço. Eu disse, Jesus, eu quero a resposta tua. Abri, saiu em Provérbios 22, versículo 23. Eu, o Senhor teu Deus que tu serve, vai tomar esta causa e juízo por amor da sua alma. Aí eu fiquei um gigantão, cruzei as pernas em cima do tribunal, parecendo um artista em cima do tribunal do juiz. O promotor veio, começou a contar toda a minha vida. O que eu contei aqui, que não dá para contar, é muita coisa, quase 3 horas meu testemunho. O promotor contou. O promotor pôs minha vida de cima para baixo, de baixo para cima, ele trouxe tudo à tona. Eu falei, mas como esse homem sabe de tudo isso? É o próprio demônio usando a boca desse homem. E eu comecei a ficar com medo. Tinha um advogado do Estado que se propôs para me defender, mas ontem eu estava aqui numa reunião da DONEP, eu descobri que ele foi contratado para me condenar mesmo. Era do Estado, minha defesa, mas foi contratado para me condenar. E o advogado do Estado se pôs de pé e disse assim, povos, tem dó desse homem, esse homem é um aidético, vai morrer de AIDS. Eu disse, doutor, eu não sou aidético coisa nenhuma, doutor. E o advogado disse, fica quieto, rapaz, você está me estragando a minha defesa. E o advogado se pôs de pé e disse, esse homem tem que amputar as 2 pernas, tem que cortar as pernas desse homem. Eu virei para o doutor, que estava me defendendo através do Estado. Eu disse, doutor, você não precisa mentir para defender a minha causa, porque meu Deus vai me defender nesse tribunal. E eu fui condenado a 25 anos de cadeia. 25 anos de cadeia, mais uma vez a tristeza entrou na minha alma. E quando já não tinha mais recurso, eu vi que da porta do tribunal chegou um homem forte, um homem de barba, de pasta, e o homem disse assim, um momento, porque eu tenho algo para dizer desse rapaz. O advogado veio vindo na cadeira de réu, o advogado estendeu as mãos para mim e disse, a paz do Senhor Jesus. Eu disse, a paz do Senhor Jesus, mas quem é você? Eu sou o teu irmão em Cristo e eu vim defender a tua causa. Mas como você veio defender minha causa, você não me conhece, nunca me viu, eu não te contratei. Eu nem paguei passagem de ônibus. Ele disse, meu irmão, eu estava
no meu quarto de joelho dobrado. E o Espírito de Deus que usou a boca da criancinha em profecia, esse mesmo Espírito entrou no meu quarto e disse: meu servo, põe-te de pé, te prepara, porque eu vou usar a sua vida para defender outro servo meu que está sendo condenado. Eu comecei a ficar contente. Isso daqui não é história não, é real. Às vezes você fica aí de igreja em igreja, igual um macaco pulando de galho em galho. Você quer benção, você quer benção. A sua benção, se for para ser aqui, está aqui. O dia que você sai daqui, o anjo chega, te procura, você não está, o outro recebe a sua benção. Diz a Bíblia que a benção corre atrás de nós. Você não precisa sair correndo atrás de benção não, porque aqui tem benção, aqui tem a presença do Espírito Santo de Deus. Se você não recebeu, é porque você não está sendo fiel com Deus. O irmão disse aqui que é melhor você não votar, porque se você votar, você vai ter que cumprir. O advogado disse para mim assim: abre a sua Bíblia aí. Eu abri, saiu o Salmo 20. Um confia em carro, outros confiam em carroça, outros confiam em fazenda, mas nós confiamos e fazemos menção do nome do nosso Deus. Eu abri essa passagem, eu comecei a ficar forte de novo. Eu falei: doutor, cadê os seus argumentos? Cadê as suas escritas para você me defender? Ele falou: está sua Bíblia aí. O advogado subiu com a Bíblia. Os meus jornais provam isso. E o advogado começou a pregar para o juiz, para o promotor, para os 7 jurados que me condenavam, e pregava com ousadia. E eu do meu banquinho na cadeira de réu, eu dizia: Jesus, usa teu servo, usa mesmo, Jesus, usa mesmo. Acabou de pregar 30 minutos. A minha condenação de 25 anos caiu só para 6 anos. 6 anos só estava contente. Eu fiz um voto com a imprensa de Campinas: eu vou dobrar o joelho em cima do tribunal do juiz e eu vou fazer uma oração para todo mundo ver que o meu Deus é um Deus que tem poder. Quando eu fui condenado 6 anos, eu fui cair de joelho no chão. Jesus não deixou o joelho me erguer, disse: opa, quem começou a boa obra na sua vida vai terminar. Aí eu fiquei de pé de novo. Houve um momento, uma sessão de descanso, e começou de novo o debate. E caiu para 3 anos, 22 anos a menos. E foi caindo, caiu para 2 anos. 2 anos eu falei: agora eu joelho. Eu falei: não, calma aí. 2 anos só, eu já nem clamei mais. Estou ótimo, Jesus, só 2 anos eu estou contente. A escolta policial se aproximou para me algemar, todas com algema na mão. E quando eu fui ser algemado para voltar para o presídio, eu disse: um momento, senhor, eu tenho muito inimigo atrás da cadeia. Hoje eu não vou poder matar, não poder fazer nada porque eu sou crente. Eu vou apanhar pelo amor de Deus, mas não tem problema, deixa só abrir a Bíblia. Eu abri e saiu em Provérbios 21. O coração do juiz está na palma das minhas mãos, assim diz o Senhor, e eu inclino para onde eu achar que deve ser inclinado. O coração do teu esposo, da sua mãe, do seu patrão, do seu empregado, você tem eles na sua mão, porque eles estão na mão do Deus que você serve. Quando eu vi essa passagem, eu não deixei ninguém me algemar mais. Eu fiquei dançando no tribunal: algema esse homem, não algema, eu não deixo algemar. E eu fiquei olhando para o doutor Wilson assim, o Wilson para mim, e de repente o Wilson deu um grito assustado e disse: espera um pouco aí, não prende mais esse homem, não prende mais esse homem. O auditório ficou tudo de pé espantado. E eu vi que o doutor juiz bateu no peito. Eu vi a mão de Deus fazendo ele bater no peito. Ele disse assim: eu decido por minhas próprias contas, e se tiver que pagar o dano, eu pago. Olhou para mim e disse: rapaz, pega a tua esposa, pega a sua Bíblia de cima do tribunal e volta para a sua cidade e conta para todo mundo o que Jesus fez na sua vida. Naquele momento, eu dobrei meu joelho no chão. Aquele jurado tinha 7 que queria ver minha derrota, faminto e com zilhão. Eu dobrei o joelho no chão, comecei a exaltar o nome de Deus, falando línguas estranhas. E eu vi que o jurado começou a descer lágrimas dos olhos. E o tribunal foi transformado em um culto para a honra e glória do nome de Jesus. No dia seguinte, os jornais, imprensa, televisão, tudo mostrou, e você vai vendo no final do culto.
Pois bem, para encerrar, depois que Deus fez tudo isso, eu tinha um grande problema, minha esposa. Meu casamento era manchado de traição. Eu traía minha esposa me traía. E quando eu estava firme com Deus, eu disse: Deus, eu achei em 5:17 de Coríntios, que quem está com Cristo nova criatura é. As coisas velhas se passou, eis que tudo se fez novo. Eu disse: Jesus, eu estou com essa esposa, mas eu tenho ódio ainda. Essa esposa me traiu, essa esposa me enganou. E meu pai fica me acusando, meus amigos acusam eu me acuso eu. Eu não tenho condição de continuar casado com esta mulher. Eu comecei a fazer 90 dias de jejum para Jesus arrancar a minha esposa da minha vida, fazendo uma coisa totalmente ao contrário do plano de Deus. Eu passei 90 dias de jejum, jejuava ou só bebia e comia depois de 3 em 3 dias durante 90 dias. Quando completou 89 dias, eu prostrado de joelho no chão, eu escutei uma voz que me disse: homem, quantas vezes eu te perdoei, homem? Então você vai e perdoa a tua esposa, porque eu tenho uma obra para fazer na vida de vocês dois juntos. E aí, contra a vontade minha, eu dava aqueles abraços meio angustiosos na minha esposa. Muitas vezes eu deitava na minha cama e eu chutava minha esposa, punha minha esposa para dormir no chão, espancava. E eu comecei a perceber que a minha vida começou a cair. Eu comecei a perceber que eu me tornei um crente derrotado, não sentia mais a presença de Deus e a prosperidade não vinha na minha vida. Escondido de Roberta, eu comecei a entrar no banheiro de minha residência, 3 horas da manhã, e eu dobrava o meu joelho em cima do vaso e dizia: Jesus, eu preciso perdoar minha esposa, eu preciso. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Na 3ª semana, o Espírito de Deus entrou dentro do banheiro onde eu estava, em forma de anjo, e disse: você quer sua bênção? Você quer perdoar sua esposa? Eu disse: eu estou te buscando para me conceder perdão. Então me dá o nome da sua esposa. Eu disse: minha esposa é Roberta. Ele disse: recebe a libertação. Agora me dá o nome do homem que você tem ódio, o homem que traiu você, que dormia com a sua esposa, dá o nome. Eu dizia: não, o nome eu não dou. O nome o Senhor risca da minha mente para mim nunca mais recordar o nome desse homem. E o Espírito Santo: me dá o nome, me dá o nome. O dia amanhecendo, me dá o nome. Eu disse: é Marcos. Saiu rasgado, saiu sangrando. Não recebo dessa forma, me dá o nome. Eu disse: é o Marcos, já disse, me dá o nome. E quando o sol estava saindo, eu disse: Deus, é o Marcos. E aonde o Marcos estiver, eu perdoo no teu nome. E eu confesso que o Marcos vai ser crente como eu sou crente. Entrei de novo para dentro de casa, abracei minha esposa gostoso. O nosso amor começou a ser renovado. Cada dia mais está sendo renovado. Cada dia mais nós nos amamos, nos respeitando. E depois eu passo por esse processo. O Marcos descobriu que eu tinha morrido e veio tomar minha mulher de novo. Eu dentro da minha casa. O sujeito passou, bandido, malandrão, com bilhete na mão, viu número e residência. Eu vi o Marquinhos, eu me joguei debaixo de um carro da minha residência, da minha garagem. O Marquinhos entrou no meu quintal, abriu o portão, entrou no quintal, foi em direção da porta da minha casa, abriu a porta da minha sala, sentou em cima do meu sofá, pôs os pezão sujos em cima da banqueta e disse: Roberto, eu vim aqui te buscar. E eu estou na parte de fora. De repente, eu vi que Roberta chegou e disse: eu sou crente, eu sou serva de Deus, eu amo meu esposo, eu respeito meu esposo, hoje eu sou nova vida. E o Marquinhos dizendo: eu vim te buscar. E eu na parte de fora, 2, 3 metros nos dividia. Eu comecei a tremer igual um bambu verde. Tremia, o beijo começou a bater de novo. E o diabo disse: você não quis matar esse homem? Você não procurou esse homem em todos os cantos e não conseguiu matar? Hoje eu trouxe ele na sua mão. Mata este homem. E você disse que você matou legítima defesa dentro da sua casa. Eu disse: é isso aí. Peguei uma chave de feno desse tamanho que estava numa banqueta em cima dentro da minha casa. E eu com a chave na mão fui em direção de dentro da minha residência onde o Marco estava. Quando eu pus a mão na maçaneta para abrir, para entrar e pegar de surpresa, a maçaneta travou e eu não consegui abrir. Eu escutei uma voz que me arrepiou de cima e embaixo.
meu servo, não faça isso, porque você é meu e eu te comprei com meu precioso sangue. Eu voltei para trás assustado, tremendo, e quando eu chegava aqui o diabo me empurrava, e quando eu ia Jesus me trazia. Eu te digo nesta noite, você só peca se você quiser pecar, porque o Espírito Santo de Deus avisa e te mostra antes de você consumar o ato do pecado. Passou os 40 minutos, Deus sabe porque eu estou dizendo isso nesta noite, não estava programado isso. Mas passou os 40 minutos, eu tomei uma atitude de homem. Peguei a chave de fenda, joguei no chão, respirei fundo e fui desarmado para dentro de casa. E quando eu pus a mão na maçaneta, a maçaneta abriu. Eu abri a porta, entrei, o Marcos quis correr, eu não deixei o Marcos fugir. Eu fui para cima do Marcos, apontei o dedo para o rosto do Marcos, eu disse: Marcos, você tem muita sorte de estar vivo, porque Jesus transformou minha vida. Eu te digo que tudo que você fez para mim no passado, eu te perdoo em nome de Jesus. E tudo que você veio fazer hoje aqui, eu também te perdoo em nome de Jesus Cristo. E tem mais uma coisa, eu não sei do que você precisa, mas pode dizer para mim o que você precisa, porque eu vou estender minhas mãos para te ajudar. De repente o Marcos começou a chorar, os prantos, lágrimas no seu rosto, que chorava igual um bebê. E disse: posso ir? Eu disse: você pode voltar para sua casa. Ele passou e eu fui abraçado até a rua com o Marcos. Chegou na rua, na avenida D da Vila Boa Vista, tem alguém aqui que me conhece? O Marcos andou uns 50 metros. E eu vendo o Marcos 50 metros, ele chorava igual um bebê, igual uma criança. De repente um fogo queimou o dedão do pé, as pernas, a cabeça. Eu comecei a ficar arrepiado, sentindo um fogo. Eu comecei a falar línguas estranhas, 10:04 da tarde. Eu vi que passou alguém de branco, 1, 2, 3, começou a me rodear. E de repente eu escutei alguém começar a bater palma. Eu comecei a ouvir alguém me aplaudir. Eu ergui minha cabeça para o céu. Eu disse: Deus, o que significa esses homens de branco? O que significa esses aplausos, essas palmas, Deus? A voz do Espírito Santo de Deus bradou do céu: meu servo, o teu perdão acabou de ser aceito no meu trono, e os anjos aplaudem pela tua atitude. Uma semana depois, eu pregando esse testemunho, o Marquinhos passou na rua e escutou. Chegou na porta da igreja e disse: esse é o Marcos, vem cá que eu vou te dar mais um abraço. E o Marcos veio, mas antes de abraçar, ele dobrou o joelho e aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Você está perguntando por que Deus não tem te abençoado a sua vida? Por que você só fica na promessa? A bênção vem quentinha, mas você não traga, você não experimenta, você não come. Eu vou te dizer para você, você pode ser 100 anos cristão, mas se você tiver ódio dentro de você, mágoa, alguém te feriu, te machucou, você até hoje não foi perdoado por Deus. Está escondido. Você diz assim: eu te perdoo, irmã, mas você fica na sua e eu fico na minha. Deus te perdoa do mesmo jeito. Eu te perdoo, meu servo, mas fica na sua e eu fico na minha. Não vai depender de mim. Aí você pergunta: mas Deus usa um profeta. E nesta noite nós vamos